Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a nossa terceira videoaula da nossa quarta temática, que tem o título Quem são nós como estrutura de ser. Bom, nessa temática, então na primeira videoaula, nós abordamos uma visão geral sobre como que o espírito se manifesta por meio dos corpos. Depois na segunda videoaula nós abordamos especificamente os corpos feitos com a matéria física, que seria o corpo etérico e o corpo físico, ou chamado corpo grosseiro, corpo denso, né, dependendo da biografia que se estuda. E nessa videoaula então a gente vai falar um pouquinho sobre o corpo astral. Então vamos lá, aqui está uma imagem, né, mostrando aí a pessoa saindo do corpo por meio do corpo astral. E no slide 3, a gente traz aqui então a nossa primeira referência sobre esse assunto, que é o livro de título Corpo Astral, do Arthur E. Power. O Arthur E. Power ele é interessante, como a gente já viu na videoaula passada, que ele também falou sobre o duplo etérico, e ele também fala aqui sobre o corpo astral, e ele vai falar também sobre o corpo mental. Então quando a gente falar sobre o corpo mental, e o corpo causal, né, que é o mental inferior e o mental superior, ele também trata do assunto. Lembrando que ele deixa bem claro no livro, isso também pela escrita a gente percebe, que ele faz um apanhado, né, do que se trata daquele assunto em vários outros livros. Então ele se reporta muito a Lydie Bitter, a Anne Besant, a Madame Blavatsky e outras literaturas, né, sobre esse assunto. Então isso que é bacana. Mas, por outro lado, é um livro difícil, assim como o duplo etérico, então tem que ter paciência com ele. E aqui a gente traz alguns trechos que a gente considera interessantes, só para fazer algumas reflexões e dar o pontapé inicial para vocês, para saber o que a nossa casa, com relação a esse assunto, a nossa casa dá mais ênfase, dá mais destaque, porque são assuntos complexos, né, gente? Você pode abordar de várias maneiras. E para nós, o que os guias dirigentes da nossa casa consideram mais importante de ser observado, é isso que a gente traz aqui para vocês, e qual é a literatura dentro daquilo que é mais importante ser observado, que a gente está se apoiando. Então esse que é o objetivo. Então quem for ler o livro na íntegra tem um pouco de paciência, mas nós esperamos que com essas videoaulas facilite um pouco a leitura. Mas vamos lá. Lá no interior do livro ele já dá de maneira resumida, né, o que se entende por corpo astral, tá? Ele não aparece muito diferente do corpo físico. E uma coisa também que tem que ficar clara é o seguinte: toda vez que a gente lida com um assunto que foge um pouco da matéria mais densa que nós conhecemos do corpo físico, né, o sólido, líquido, gasoso, então quando a gente adentra em reflexões sobre o corpo etérico, e agora quando a gente vai adentrar em reflexões sobre o corpo astral, a gente tem que sempre tomar um cuidado de não levar como sendo algo definitivo o que é apresentado, tá? Então, por exemplo, não aparece muito diferente do corpo físico. Então quando ele fala isso, ele está se retratando a uma média, porque o corpo astral ele é muito suscetível ao pensamento, ele é muito suscetível ao estado emocional do espírito, ele é muito suscetível ao ambiente em que ele está presente. Então se ele estiver num ambiente de muito ódio, de muito rancor, ele pode se apresentar de uma maneira. Então sempre a gente se reporta ao estado médio, tá? Ou seja, não é algo que sirva para todos os ambientes, para todas as situações internas do sujeito, do homem, né? Está rodeado de uma aura de cores cintilantes. Então, essas cores, por exemplo, elas variam muito qual é o tipo de cor, se é amarelo, se é rosa, se é azul, porque vai depender do estado emocional do sujeito, vai depender do que ele está pensando, vai depender do ambiente que ele está, tá? É composto de matéria muito mais fina que a física, beleza? Porque sempre que vai subindo, quando a gente vai analisando os corpos cada vez menos denso, além de ser menos denso, eles também são cada vez menos finos. Então o corpo grosseiro, né, ou corpo denso, físico propriamente dito, ele é o mais denso, o etérico é um pouquinho menos denso, e tem um astral, tá, que é menos denso ainda. Agora, o interessante que ele fala aqui, é o veículo por meio do qual o homem expressa seus sentimentos, paixões, desejos e emoções.
Então, o corpo astral é conhecido também como o corpo das emoções, das paixões, né? O corpo dos sentimentos, dos desejos. Porque observa o seguinte, que num corpo acima dele, né, que seria o corpo mental inferior, e o outro, que é o mental causal, a gente percebe que essa expressão dos sentimentos, paixões, desejos e emoções, ela não é tão forte, né? Ou seja, aparece mais a questão racional. Agora, no estado mediano do espírito, essa questão dos sentimentos, paixões, desejos e emoções é muito forte no corpo astral. Então é por isso que ele é interpretado, né? Ou seja, a informação que ele nos passa é que ele expressa sentimentos, paixões, desejos e emoções. Ele não só expressa internamente, como ele é muito afetado pelas paixões, sentimentos e emoções alheias também. Isso a gente vai ver com calma, tá? Além disso, ele serve como uma ponte de transmissão do cérebro físico e a mente, né? A mente aqui é entendida como sendo localizado no corpo mental, né? Então, ela sempre há essa transição, né? Um corpo sempre serve de transição para um corpo que está acima, vibratoriamente falando, e um corpo que está abaixo, vibratoriamente falando, né? Sempre tomando cuidado de não levar ao pé da letra a questão da casca de cebola, né? Ou seja, é uma casca de cebola vibracional, tá? Ele é composto de matéria de 7 graus, e isso é interessante, assim como o corpo físico também, né, é entendido como matéria de 7 graus, né, então você tem o sólido, líquido, gasoso, que está presente no denso, depois você tem, aí depende da literatura, né, a Anne Besant chama de éter 1, éter 2, éter 3, éter 4, que vai compor o etérico, então são esses 7 graus que seriam do físico, e o astral também. O astral, ele é dividido, essa matéria, em 4 matérias. Aí não tem um nome específico, então nós colocamos astral 1, astral 2, astral 3, astral 4, aquela matéria mais densa e de uma vibração mais baixa, mais próxima aí do etérico e do físico. Vamos chamar aqui astral inferior, tá? E aquela que é uma matéria de uma vibratória maior e menos densa, que seria o astral 5, 6 e 7, né? Mais próxima aí do mental. Vamos chamar aqui de astral superior. E a tendência é quando esses sentimentos, paixões, desejos e emoções forem mais espiritualizadas, menos egoísticas, o corpo astral está mais localizado, tem maior quantidade, né, esse tipo de matéria, né, a matéria mais próxima do astral superior. E quando esses sentimentos, paixões, desejos e emoções foram mais egoístas, né, mais presos à matéria aqui deste mundo, né, então aí seria o astral inferior, tá? Então vamos ali para o slide 4 para continuar com a reflexão. E aqui ele faz uma reflexão interessante, que é o seguinte, essa divisão de matéria ela vai existir no mental, então a gente já vai adiantar um pouquinho, porque é muito difícil trabalhar com os corpos totalmente isolados, porque como eles são um conjunto interpenetrados e um interagindo com o outro a todo momento, é difícil falar exclusivamente do um sem falar no outro, tá? Então nesse caso aqui, o que ele está dizendo é que o astral, o mental, também pode ser dividido em 7 matérias de densidades diferentes, tá? Então que seria o mental 1, 2, 3 e 4, também não tem um nome específico, vamos chamar de mental 1, 2, 3 e 4, que seria aquele mais denso, vibratório menor, que estaria ali compondo o que nós chamamos de mental inferior. E o mental 5, 6 e 7, aquela que matéria de vibração maior, compondo aí o mental abstrato, superior, o causal. Então ele fala que há uma ligação muito forte do astral inferior, né, do astral 1, 2, 3 e 4, com o mental inferior, tá? E há uma ligação mais forte do astral superior com o mental superior, tá? E por que isso é importante? Vamos ali no slide 5. Daí é importante pelo seguinte, que as vibrações, daí o Paul diz, as vibrações astrais inferiores não podem então encontrar matéria no corpo causal capaz de dar resposta. O que leva esse corpo causal a incorporar apenas as qualidades superiores. Então olha só que coisa interessante. Como
a matéria inferior do astral 1, 2, 3 e 4 está mais sintonizada, ou ela vibra, ou ela expressa, né, mais os sentimentos, desejos e paixões mais inferiores, mais egoísticas, e esses sentimentos e paixões inferiores mais egoísticas estão mais sintonizados com o mental inferior, então isso não é armazenado, digamos assim, né, no mental superior. O mental superior vai pegar então aqueles sentimentos, desejos, emoções mais altruístas, mais espirituais. Então isso vai ficar então, como isso o astral superior, como esses sentimentos, desejos estão mais no astral superior e o astral superior entre ressonância com o mental superior, então isso de certa maneira vai ser reproduzido, vai ficar armazenado entre aspas ali no mental superior, tá? Então essa qualidade vai ser incorporada, aí melhor dizendo, né? Essa vai ser incorporada no mental superior. Continuando com a reflexão, ele diz o seguinte: resulta, portanto, que qualquer bem que o homem desenvolva em si próprio fica permanentemente registrado por modificação em seu corpo causal, enquanto que o mal que ele faz, sente ou pensa só pode causar perturbação ao corpo mental inferior, que é renovado a cada nova encarnação. Olha só que coisa interessante. Lembra que nós falamos para vocês então que esses 4 aqui são considerados os corpos inferiores e esses 3 aqui são os corpos superiores? Então, os corpos superiores, a gente não tem informação, né, e é considerado que a matéria deles não são renovadas a cada encarnação do espírito. Mas, por outro lado, eles vão cada vez mais aprimorando informações, cada uma específica, que eles expressam. Então, no caso aqui do mental superior, ele vai sendo cada vez mais aprimorado em sentimentos superiores, numa razão voltada para esses sentimentos e emoções superiores, tá? Que são ações, que são coisas que o astral, que o espírito faz, que entra em ressonância, né, com essa matéria mental do superior e fica ali, registrado, tá? Assim como vai ver que outras coisas, a gente vai ver na próxima videoaula, que a gente vai ver outras coisas que são armazenadas no búdico e no ástico, mas sempre valores digamos assim, mais espiritualizados, que aprimoram o espírito. Aqueles valores que não aprimoram o espírito, que ainda são muito ligados com a matéria, com as paixões mais animais, com as paixões mais egoísticas, sentimentos e emoções mais egoísticas, ficam mais armazenados aqui então nesses corpos inferiores, né? Nesse caso aqui, como ele está, vamos considerar que ele está no mundo astral sem o etérico físico, então fica armazenado aqui no corpo astral e no mental inferior. Mas esse mental inferior e esse corpo astral vai ser renovado na próxima encarnação. Então o espírito tem chance de consertar isso, tá? E fica então aprimorando as coisas positivas. Então olha só que coisa bacana. Além disso, olha o que diz no slide 7. O mental inferior, que também é chamado, né, no hinduísmo de manas, né, está de tal modo intimamente vinculado à matéria astral, que é o kama. Isso aqui geralmente é chamado de manas e kamas, né? O corpo do desejo e o corpo da mente, tá? Que é quase impossível para a maioria das pessoas utilizar uma sem a outra. Isto é, poucas pessoas podem pensar-se ao mesmo tempo sentir ou sentir-se ao mesmo tempo pensar. Então é isso que a gente sempre busca mostrar para vocês, que essa análise de visão é análise didática, para a gente facilitar, às vezes, passar algumas informações mais específicas de cada corpo, mas eles sempre estão interagindo. E aqueles que estão mais próximos do outro, uma interação mais próxima. É claro, a gente viu, por exemplo, que isso acontece com o etérico, com o físico, vai acontecer também com o astral e com o etérico, tá? Quando ele estiver encarnado, e quando ele está desencarnado, também acontece com o astral e o mental inferior. Quando ele está encarnado, acontece com o astral, o mental inferior, o astral e o etérico. Quando está desencarnado, o astral e o mental inferior. Mas essa relação aqui é tão forte que às vezes isso é entendido como sendo um novo corpo, que é chamado de kama manas, kama tracinho mana, ou seja, o corpo do mental com os desejos, com as mental inferior com os desejos e com as paixões, tá? Mas vamos continuar com raciocínio aqui no slide 8. Aí o Paulo diz o seguinte: embora nesse livro não estejamos tratando do corpo mental, ainda assim deve ser mencionado que,
Conforme o homem se desenvolve, seu corpo astral fica cada vez mais se assemelha ao seu corpo mental inferior. Essa é a tendência, né? A tendência se ele vai se desenvolvendo, ele vai ficando mais tempo naquela vibratória da sua evolução, tá? Então, se ele vai aprimorando as suas emoções, seus desejos e sentimentos, ele vai então ficando cada vez mais próximo, a sua consciência, né, vai ficando então naquele corpo, que nesse caso que seria o mental inferior. Então até diz aqui, isso de que o homem tem seus desejos sob seguro domínio da mente e já não tem de ser arrastado pelos impulsos emocionais. Então veja bem, não é que ele deixa de ter emoções, ele deixa de ter paixões, ele deixa de ter desejos, mas essas emoções, essas paixões, esses desejos, esses sentimentos, eles começam a ficar cada vez mais espiritualizados, ou seja, não voltados mais para o egoísmo, é voltado para um bem universal, né? E isso exige então um domínio desses impulsos emocionais que é feito pelo mental inferior. Então, conforme o ser vai conseguindo fazer nesse processo, ele vai cada vez mais sintonizando com o mental inferior, tá? Então ele até diz aqui, o homem assim estará sem dúvida sujeito a uma irritabilidade ocasional e a desejos indesejáveis de vários tipos, mas agora já sabe o bastante para reprimir essas manifestações inferiores e não ceder a elas. Então é essa relação que a gente viu no slide anterior entre o sentir e o pensar. Nós não devemos ser guiados automaticamente pelos nossos sentimentos, nossos desejos, nas paixões inferiores. Nós devemos colocar o mental inferior, o mental superior, e o átmico e o búdico, ou seja, nós devemos colocar todos os corpos que estão acima, né? Mas nesse caso aqui a gente está falando aquele que está logo acima, que é o mental inferior, para controlar esse processo, tá? E é claro que quando ele está aqui no mental inferior, como ainda é um corpo muito ligado com o aspecto animal, no aspecto instintivo do homem, né, do ser, ainda há algumas desejos indesejáveis, alguma irritabilidade, mas ele já começa a controlar isso, diferente do que se observa na maioria das vezes quando ele está mais presente, mais intenso no astral. Aí esses desejos, essas emoções, esses sentimentos são bem mais animalescos, né? São bem mais egoístas, né? Então coloca ele numa situação moralmente mais difícil, tá? Aí ele continua, em um estágio mais adiantado, o próprio corpo mental inferior torna-se um reflexo do corpo causal, já que o homem aprende a seguir apenas a sugestão do eu superior e a guiar sua razão exclusivamente por meio delas. Olha que coisa interessante. Apesar da gente vai tratar do corpo causal do mental inferior na próxima videoaula, mas aqui a gente está vendo alguns lances típicos, algumas características típicas de cada um. Então o mental inferior, ele começa a controlar os desejos, os sentimentos e as emoções mais animalísticas do astral, e o superior, que seria o causal, ele começa então a seguir as sugestões mais fortes do eu superior. O que ele chama de eu superior aqui é quem? O átmico e o búdico. O búdico átmico está acima dele, ou seja, o ser, né? O eu espiritual, tá? Que esse eu espiritual então, ele vai ter sentimentos, emoções e paixões, né? Os sentimentos, emoções, desejos, né? Mais espiritualizados, tá? E o corpo causal vai estar mais sintonizado com isso e vai passar essa informação para o homem, né? O ser que está ali naquele corpo, tá? E no estágio mais adiantado, então, o que acontece? O mental inferior, então, vai se aproximando do mental superior, ou seja, o ser começa, então, a agir mais no mental superior. Essa é sempre a tendência, né? Nós agimos no corpo denso, na grande maioria das vezes, porque nós não temos condições de agir no corpo mais superior. Então, a nossa tendência é sempre agir no corpo mais superior conforme nós formos evoluindo, tá? No slide 9... ele diz o seguinte: todas as atividades que podemos considerar más, seja pensamentos egoístas, que estão ali no mental inferior, ou emoções egoístas no astral, revelam-se invariavelmente como vibrações de matéria grosseira daqueles planos, enquanto os pensamentos bons, destituídos de egoísmo, põem vibração de tipo superior de matéria. Com a matéria mais fina, mais facilmente movimentada do que a grosseira, isso quer dizer que 10% for dirigida para os bons fins, ultrapassa enormemente os 90% devotados a propósitos egoístas, né? Isso aqui é um alento,
tá? Que ele está dizendo aqui é o seguinte: como a matéria mais sutil, ela é mais fácil de ser movimentada e de armazenar as boas ações, os bons sentimentos, as boas emoções, então, por mais que um homem tenha tido pouco disso na sua vida, 10%, isso vai ter uma repercussão muito maior nos corpos superiores, né? No mental superior, no búdico e no átmico, né? Mas principalmente no mental superior, ou na camada mais superior do astral, né? Camada mais superior do astral, e no mental superior, que seria a camada mais superior do mental. Então isso explica como que um homem às vezes tem um avanço apreciável de vida em vida, mesmo tendo agido boa parte das vezes de maneira equivocada, mas em algum momento ele fez alguma ação, ele teve um sentimento sincero voltado para o próximo, uma emoção sincera voltada para o próximo, que isso repercutiu de uma maneira muito grande no seu mental superior e no astral superior, tá? Então isso compensou às vezes muitas outras ações e pensamentos errados, tá? Isso é um alento, mas é uma coisa que a gente tem que se esforçar para fazer mais. Aí no slide 10, ele diz o seguinte também, que é outra coisa interessante. No corpo físico, há órgãos especializados para cada sentido. Os olhos para ver, os ouvidos para ouvir e assim por diante. No campo astral, não é esse o caso. Por quê? Porque as partículas do corpo astral estão fluindo e girando constantemente, né? Ele dá uma analogia como sendo água fervente. Consequentemente, nenhum dos sentidos astrais está estritamente falando localizado confinado em qualquer parte do corpo astral. Então, o homem que desenvolveu a visão astral usa, portanto, qualquer parte da matéria do seu corpo astral para ver. E assim pode ver igualmente os objetos que estão à frente, atrás, acima, abaixo, de ambos os lados. O mesmo se dá com todos os outros sentidos. Então, olha só que coisa interessante. Então, isso, gente, amplia enormemente os N fenômenos que você pode fazer no corpo astral, tá? Isso, principalmente quando a gente for estudar mediunidade, os diferentes tipos de mediunidade, tem muito a ver com as propriedades fantásticas que o corpo astral tem. Aqui a gente vai apresentar só algumas, né? Mas a gente vai apresentar depois no final algumas referências bibliográficas para quem quiser se aprofundar em outras, mas essa aqui, por exemplo, já abre um leque enorme, né, para N fenômenos que pode ser visto. Então, o corpo astral, ele pode perceber em qualquer parte, não tem um órgão específico, apesar dele ser uma cópia do corpo físico, né, envolvida por matéria astral, mas ele tem essa propriedade, né, de qualquer parte do seu corpo poder sentir qualquer coisa, tá? É claro, né, gente, que dependendo também do estado evolutivo do sujeito, o sujeito pode achar, né, que ainda está vivo, que ainda tem fome, aí o mental é muito forte, ele tem esse desejo, enquanto ele não comer alguma coisa, né, alguém dá alguma coisa para ele comer, ele ainda acha que tem fome ou ainda ele acha que tem sede. Então isso acontece, tá? Mas aqui ele expressa então uma propriedade que estaria, digamos assim, acima da média, né? Se a pessoa estiver acima da média, não tão presa à matéria, isso pode acontecer em muitas outras coisas, tá? Bom, aí no slide 11 a gente deixa um pouquinho então o Auto Power, né? Em linhas, a gente trouxe aqui umas coisas mais importantes que nós encontramos lá, tem muitas outras coisas, né? Mas só para a gente discutir aqui com vocês. E agora a gente tem alguns trechos também da Anne Besant, Um Homem e Seus Corpos, né? Que a gente considera esse um livro muito mais gostoso de se ler para quem está iniciando nesse processo. Então, se fosse para sugerir a primeira leitura, nós sugerimos essa para todos os corpos, tá? A gente só inverteu aqui na apresentação porque a gente achou que aquelas considerações do Power seriam mais interessantes ser ditas primeiros. Mas aqui a Anne Besant fala o seguinte: todos os atos físicos têm invólucros astrais, encontramos uma reprodução perfeita dele na substância astral. E então aqui ela está falando aqui que não é só o corpo físico que tem invólucros astrais, todos os atos físicos de uma cadeira, de uma casa, tem invólucros astrais, tá? Então ela fala aqui, né, que o corpo astral bem formado, aí, ó, ela coloca bem formado, então que vai depender de vários fatores. Ele tem geralmente uma forma luminosa e sutil, então essa palavra astral vem de astro, né, de luminoso, justamente por causa disso. E ela é uma cópia exata do corpo visível, né? Isso novamente depende de algumas variáveis. No slide 12, ela diz então que é bom lembrar
porque o aperfeiçoamento do corpo astral depende do corpo físico e do desenvolvimento do espírito, do desenvolvimento mental, do desenvolvimento das emoções, dos sentimentos, dos pensamentos, mas ele também é influenciado por aquilo que você come, né, pela sua saúde física. Então olha só como é uma interação muito grande. Ele influencia na saúde do físico e do etérico, né? É uma reação em cadeia aqui, vibratoriamente falando. Claro, porque você está com muita raiva, muito ódio, muito rancor, isso vai gerar efeitos no seu corpo físico. Por outro lado, também, se você abusar de vícios, esses abusos de vícios também repercutem vibracionalmente nas emoções e sentimentos, que vai repercutir na matéria, na estrutura astral do corpo, tá? Então é sempre quando a gente fala de corpo, você vê de mão dupla. Sempre. Nunca é só de um lado por outro. Talvez com exceção ali dos corpos superiores para cima, porque eles aí, devido a eles não serem influenciados pelas matérias negativas, pelos sentimentos negativos, pelas expansões negativas, eles só aprimoram. Mas dos corpos inferiores, o mental inferior, o astral, o etérico e o denso, é sempre uma mão dupla, tá? Agora, do mental inferior para o superior, não, só vai aquilo que é bom. Só desce aquilo que é bom. E mesma coisa do búdico e pro ático. A gente pode ficar com essa ideia em mente também, tá? Que mais? E ele é extremamente influenciável pelos pensamentos, tanto aquele que vem do íntimo como do exterior. Então, o mundo astral é uma coisa muito complexa, bem mais complexa do que o físico por causa disso. Porque a matéria astral, ela é muito sensível ao pensamento, tanto aquele pensamento que vem da pessoa como externo, e aos sentimentos e as emoções. Então a gente vai dar aí no finalzinho algumas referências bibliográficas de romances espíritas no mundo astral, que vocês vão ver, vocês verão isso, tá? Então tem que tomar muito cuidado com o que se pensa, com o que se sente no mundo astral, porque pode atrair coisas que pode prejudicar bastante a pessoa, tá? No slide 13 ela continua dizendo, quando o homem regressa pronto para nascer novamente, ele traz ainda essas tendências, que agora remessa para fora. Então aqui ela vai dizer o seguinte, vou fazer um resumo aqui do slide 13. Vamos lá, quando o homem desencarna, ele deixa para trás o etérico e o denso, né, o físico propriamente dito, e fica com o astral, o mental inferior, o superior, o ático e o búdico, tá? Quando ele vai retornar, o mental inferior e o astral, ele renova as suas matérias. Só que essa renovação, ela não acontece de qualquer jeito. Haverá uma atração, né? Ela até coloca aqui, ó, cadê? Uma atração de afinidade magnética, de acordo com aquilo que você, com seu grau, né, evolutivo em termos de sentimentos, de emoções e pensamentos, você vai atrair, então, de novo, do astral e do mental inferior, partículas que estão mais próximas daquilo. Então você vai voltar mais ou menos com a média, com as suas tendências. Em algum momento ela vai falar isso, né? Não só vivemos agora no corpo astral, como estamos fabricando o tipo do futuro corpo astral que teremos na próxima vida. Ou seja, nós vamos manter as principais tendências dentro de nós, tá? Isso é uma coisa interessante. Então ela diz que todas as nossas vidas se acham encadeadas umas às outras. É claro que agora você vai ter uma nova chance, nova família, uma nova contexto social, novas escolhas, novas possibilidades de aprimorar isso. Mas você não dá um salto evolutivo de uma hora para outra só porque você foi para lá. É claro que o que você fez lá também conta, porque a gente também evolui no astral. Então, se você evoluiu um pouco no astral, as partículas do astral e do metal inferior que você vai atrair para a próxima vida já é um pouquinho melhor do que a anterior. Olha, um pouquinho melhor, porque também há um limite nessa evolução no astral e no metal inferior, tá? Então a gente sempre tem que ter esse jogo de cintura, assim, né, para avaliar isso, não sempre evitar algumas determinações, tá? Bom, no geral era isso que a gente queria abordar com vocês. Tem muito mais coisa, então a gente colocou aqui no slide 15, ó, sugestões de reflexões. Esses livros aqui, né, o livro dos espíritos, o livro dos médiuns e a Gênesis, eles focam bastante no corpo astral, tá? E que é chamado aqui de perispírito. Nós recomendamos aqui também um livro do Hernani Guimarães Andrade, muito famoso, né, Espírito, Perispírito e Alma, ensaio sobre o modelo organizador biológico.
E um que nós recomendamos também é o Perispírito, do Zalmino Zimmermann. Esse aqui é um livro de mais de 500 páginas, muito gostoso de ler, e ele faz um apanhado de tanto do que está no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, na Gênesis, e nesse, e outros também, tá? Então vale muito a pena ler, quem estiver interessado em se aprofundar mais na característica do perispírito desse livro. E como nós falamos para vocês, nessas complexidades imensas que tem no plano astral e como que a gente é influenciado a todo momento lá pelo que nós pensamos, sentimos e que os outros pensam e sentem, as várias criaturas, várias formas pensamentos, várias maneiras de interagir com o outro, com o físico. Ixi. Então é isso, está aqui na Vida do Mundo Espiritual do Chico. Cada um desses livros vai tocar num ponto específico, é um aprendizagem contínuo e a gente fica com aquela sensação de que é muito mais ali que ele queria dizer, mas não conseguiu, tá? E um outro também que é muito bacana é o do Leadbeater, o Plano Astral, né? Por exemplo, nesse aqui vai trazer muitas coisas que nenhuma dessas obras aqui do Chico traz, mas que acrescenta bastante, né, nessa visão do plano astral e na visão do corpo astral. É isso, tá? É isso que nós queríamos abordar. Se nós falamos depressa, volta o vídeo, dá uma pausa, né, em algum ponto que vocês não entenderam direito. E sempre lembrando, né, a nossa tendência é mostrar o que é na nossa casa, a gente discute mais sobre aquela temática, qual a literatura que a gente costuma abordar mais, e dar um pontapé inicial, dar o basicão, para aí sim, cada um, por conta própria, vai fazendo agora a sua própria caminhada e vai, digamos assim, aumentando o conhecimento nessas várias literaturas que a gente está abordando, tá bom? Então até a próxima videoaula, que a gente vai falar então sobre o mental, mais sobre o mental, o ático e o búdico. E depois na outra videoaula a gente vai terminar com os chakras. Então até mais.